Barroso é considerado um ministro ou um advogado do PT? Olá meus amigos do canal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Quem está falando é o Guilherme Victor e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre um tema muito interessante, né? Um tema que está sendo discutido aí no meio jurídico por eu pesquisei em vários lugares e eu encontrei essa discussão. Bom, em relação a alguns atos que o ministro Barroso tem tomado, tá? Bom, em primeiro lugar, eu quero ressaltar, quero lembrar vocês que o Barroso foi indicado pela presidente Dilma Rousseff, tá? Para suprir o lugar do ministro Aires Brito, o ex-ministro Aires Brito, que foi aposentado, que já está aposentado, né? Ele entrou no lugar do Aires Brito para estar suprindo essa necessidade. Quem indicou o ministro Barroso foi a presidente Dilma Rousseff. Bom, em relação a isso, após a indicação dele, teve um fato polêmico que ocorreu com ele na AP 470, que foi o processo do mensalão, tá? O Barroso tomou algumas atitudes lá que foram de grande discussão e principalmente entre os ministros. E quem mais discutia com o Barroso era o ministro Joaquim Barbosa, como todos lembram. Bom, Joaquim Barbosa, em alguns momentos, contestou o Barroso em relação ao crime de formação de quadrilha ali da AP 470, tá? Por que ele contestou o Barroso? Porque o Barroso bateu em cima dessa tecla e absolveu as pessoas que estavam sendo ali processadas no crime de formação de quadrilha. Ele falou que não existiu formação de quadrilha dos mensaleiros que fizeram a corrupção aí de bilhões de valores, tá? Então, isso daí é muito polêmico, principalmente para o universo jurídico, né? Porque é evidente que essas pessoas praticaram o crime de formação de quadrilha, mas foram absolvidos aí pelo ministro Barroso, né? Até tem um vídeo que eu quero mostrar para vocês que houve essa discussão entre o Barroso e o Joaquim Barbosa sobre esse assunto. Eu acho muito importante mostrar para vocês esse vídeo para tentar esclarecer um pouco isso. Então vamos lá, vou colocar o vídeo para vocês darem uma olhada aí. De que fui capaz. Com essas considerações, dou provimento aos embargos infringentes. É como voto, presidente. Senhores ministros, antes de encerrar essa sessão, lembrando que nós continuaremos amanhã às 10 horas da manhã, eu gostaria de, mais uma vez, trazer os dados técnicos, esses sim, técnicos, não estatísticas, percentuais, que levaram à exacerbação da pena de quadrilha, nesse caso. Quais foram esses dados técnicos? Os dados concretos dos autos. A quantidade de agentes, os montantes movimentados pela quadrilha. E aí, ministro Barroso, eu diria a Vossa Excelência, é um absurdo querer comparar esse caso com o caso do Nadon, com o outro caso citado por Vossa Excelência, porque financeiramente foram casos em que foram movimentadas quantias bem mais modestas. Nesse caso, as cifras são da ordem de 70, 75, ou confessadamente pelo senhor Delúbio Soares, 55 milhões de reais. O tempo em que essa quadrilha movimentou toda essa montanha de dinheiro, a forma como esse dinheiro era distribuído aos parlamentares, tudo isso foi objeto de debate intenso aqui nesse plenário. Agora, Vossa Excelência me chega aqui já com uma fórmula prontinha, não é? Já proclamou, inclusive, o resultado do julgamento na sua chamada preliminar de mérito. Vossa Excelência já disse qual é o placar antes mesmo que o colegiado tivesse votado. A fórmula já é pronta. Eu indago se Vossa Excelência já tinha antes de chegar a esse tribunal. Presidente. Parece que sim, não é? Então, o tribunal não deliberou no vácuo, ele não exerceu arbitrariedade. Os fatos são graves, são gravíssimos, de maneira que trazer para o plenário do Supremo Tribunal Federal um discurso político, puramente político, para infirmar
uma decisão tomada por um colegiado, num primeiro momento, confirmada em embargos de declaração, confirmada. Isso me parece inapropriado, para não dizer outra coisa, ministro Barroso. Só isso. Bom, eu acho que Vossa Excelência pode ter a opinião que tiver a respeito e expressá-la. Claro. Que considere próprio expressar. Não, já me expressei. O que eu estou dizendo A sua decisão não é técnica, ministro, e é simplesmente política. Voto É isso que eu estou dizendo. é que os crimes de corrupção... Mas eu não estou tentando convencer Vossa Excelência, diferentemente disso, e muito menos me passaria pela cabeça insinuar qualquer motivação indevida de Vossa Excelência ao fazer isso. Portanto, Vossa Excelência votou de acordo com a consciência de Vossa Excelência. Eu já elogiei o papel que Vossa Excelência desempenhou. Não, eu não preciso do seu elogio, ministro. E eu estou manifestando a minha opinião. E, para mal dos pecados de Vossa Excelência, o meu voto vale tanto quanto o de Vossa Excelência. Não, eu sei, mas o que eu quero dizer é o seguinte, olha, ministro, o esforço para depreciar quem pensa diferentemente, com todo respeito, é um déficit civilizatório. Vossa Excelência, é a inaceitação aqui, do outro. Ministro Quem Barroso. pensa diferente de mim só pode estar mal intencionado ou com uma motivação indevida. É errada essa forma de pensar. O seu Nós voto, precisamos evoluir o seu voto, patamar ético do país e respeitar o outro, discutir o argumento e não a pessoa. É assim que se vive civilizadamente. Que foi o voto de Vossa Excelência, se não um rebate ao acordo do Supremo Tribunal Federal? O voto que foi isso apenas? É o voto que corresponde ao meu Agora, o que eu estou dizendo é que não há nada de técnico. A lei penal brasileira estabelece para o crime de quadrilha um mínimo de 1 e um máximo de 3. O tribunal não extrapolou esse parâmetro. Eu considero simplesmente técnico isso. Aumentar 75%. 75%, isso é... Mas isso é manipulação, ministro. Mas eu não acho que eu estou certo e Vossa Excelência está errado. Eu só penso diferentemente. É isso que a gente tem que acostumar dizer que a nessa vida. fixação de uma pena de 2 anos e 3 meses, ou de 6 anos, 2 anos e 6 meses, para réus que cometeram os crimes que cometeram, cumprem pena por isso, da forma que cometeram, dizer que isso é arbitrariedade, que isso é... Eu nem me lembro mais o termo usado por Vossa Excelência. Me perdoe, ministro Barroso, me perdoe. Está encerrada a sessão. Pois não, ministro. Porque quem votou pela absolvição, para votar pela prescrição, estaria fazendo uma reformácio in pege. De modo que, embora a minha convicção seja a de prescrição, eu vou votar pelo provimento, pelos fundamentos da ministra Rosa Weber, porque acho que assim eu simplifico o conto dos votos. Vossa Absolvo do crime de quadrilha. Todos os réus condenados por quadrilha. Eu dou provimento Vossa Excelência a todos os embargos infringentes. E absolve todos os réus, não é isso? Pelo crime de quadrilha, exatamente. Bom, depois do ocorrido, né, depois de todo esse fato, agora, recentemente, dia 17 de dezembro, teve a votação da DPF 378, que foi uma DPF em relação ao processo do impeachment, que foi discutir competência, né, em relação a tipo de votação, se vai ser aberto ou vai ser secreto, e após essa ADPF, houve mais um fato que o Barroso cometeu aí, principalmente agora foi um erro grave, eu considero como um erro grave o que ele cometeu. Ele acabou omitindo uma parte aí de um dispositivo que está previsto no regimento interno da Câmara dos Deputados, tá? Bom, como assim ele acabou omitindo? Foi praticamente um rabisco que ele passou em cima desse dispositivo. Em relação à tese dele, se ele falasse o que previa esse dispositivo, provavelmente os ministros não iam votar a favor daquela tese que ele apresentou, tá? Bom, o dispositivo que fala sobre isso, eu vou mostrar para vocês, está lá no artigo 188, regimento interno da Câmara dos Deputados. E na parte final, ele fala assim, e nas demais eleições, tá? O Barroso até leu, acabou omitindo essa informação, ele acabou como se fosse rabiscando essa parte aí, e em relação a isso, ele conseguiu convencer os outros ministros de que a votação secreta não poderia ser prevista, elas não seria competência
no Eduardo Cunha, no caso, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Ele acabou omitindo essa informação e também aproveitou para atacar o Eduardo Cunha, falando que isso daí foi um ato unipessoal utilizado por ele. Bom, com a decisão que ele tomou em relação a esse assunto, é meio difícil saber quem teve um ato unipessoal, né? É muito grave o que o ministro Barroso acabou fazendo em relação a isso. Bom, vou mostrar para vocês aqui a parte que ele leu esse texto, e para vocês darem uma olhada em como que o ministro se apresentou. Até eu achei muito estranho o jeito que ele falou, porque você percebe que ele estava omitindo informação ali. Salvo engano meu, há um dispositivo, sim, do regimento interno, artigo 188, inciso 3, que diz que a votação por escrutínio secreto far-se-á. Inciso 3, para a eleição do presidente e demais membros da mesa diretora, do presidente e vice-presidente, de comissões permanentes e temporárias, dos membros da Câmara que irão compor a comissão representativa. Sim, mas olha aqui. E dos cidadãos que irão integrar o Conselho. A votação por escrutínio secreto far-se-á pelo sistema eletrônico, nos termos do artigo precedente, apurando-se apenas os nomes dos votantes e o resultado final nos seguintes casos. 3. Para a eleição do presidente e demais membros da mesa diretora, do presidente e vice-presidente de comissões permanentes e temporárias, dos membros da Câmara que irão compor a Comissão Representativa do Congresso Nacional e dos 2 cidadãos que irão integrar o Conselho da República. Eu não vislumbro esta exceção como sendo uma exceção de voto secreto. É impressionante. Isso é uma vergonha para quem é do mundo jurídico, você vê um ministro do STF praticando um tipo de ato desse, tá? O que repercute nisso agora? Provavelmente o voto não será mais secreto, o voto vai ter que ser aberto para o impeachment, e você percebe, o jogo político é muito complicado, né? Você vai perceber que ali vai ter, lógico, as pessoas se manifestando de forma aberta ali, vai ser um pouco difícil para cada parlamentar se manifestar de forma aberta, não é verdade? Bom, e não mais, fora essa omissão de dispositivo legal previsto no regimento interno da Câmara dos Deputados, também o Barroso deu competência para o Senado em aceitar ou não o processo de impeachment. Como assim, já me deu competência, tá? Competência, na realidade, de receber, de aceitar o processo de impeachment é da Câmara dos Deputados, está previsto lá no artigo 51 da Constituição Federal, tá? A Câmara dos Deputados fala, não, vamos receber o processo de impeachment e depois vamos passar para o Senado Federal, que ele vai processar e julgar o processo do impeachment, tá? Porém, o Barroso, com o seu argumento, né, o Barroso, lógico, como todos sabem, se você não sabia, ele era advogado, procurador, e tem uma argumentação extremamente aguçada, extremamente fina, e com isso ele consegue convencer os ministros aí em relação aos argumentos que ali estão sendo apresentados por ele, tá bom? Bom, em relação a isso, ele deu a competência então para o Senado de estar tendo aquela competência de receber ou não receber o processo do impeachment. Eu aceito ou não aceito o processo de impeachment. Bom, isso daí, essa competência, como prevê a Constituição Federal no artigo 51 da Câmara dos Deputados, tá? A Câmara dos Deputados tem a prerrogativa de aprovar, de receber o processo de impeachment, e o Senado Federal tem a prerrogativa de processar e julgar o processo de impeachment. Então, em decorrência disso, a gente acaba tendo alguns fatos que são muito lamentáveis, né? Porque você vê a Corte do Brasil, a Suprema Corte, né, o ápice do judiciário brasileiro, tendo atitudes como essa, como que eu já falei em alguns vídeos aí que eu já fiz. O presidente do Brasil está indicando o ministro da STF para que no futuro ele possa até julgar alguns fatos recorrentes aos atos praticados pelo presidente. Isso daí acaba sendo meio que uma forma meio parcial, na verdade. Para quem sabe um pouco do princípio da imparcialidade do juiz, que é, lógico, processo civil, a maioria de vocês que estão assistindo aí devem saber disso. Para quem não sabe, fazer um resumo prévio. O princípio da imparcialidade, o juiz não pode ter contato com a pessoa que ele está julgando. O presidente da República está indicando o ministro do STF para que futuramente ele possa até julgar essa pessoa que for o presidente do Brasil. É meio complicado, na verdade, porque isso daí não
não é imparcial. Isso daí existe uma parcialidade. E você indicando uma pessoa que provavelmente você já conhece a pessoa, ou você confia nessa pessoa, na verdade, e a pessoa também vai ser recíproca. Isso daí é do ser humano, né? Isso daí é do ser humano. Por exemplo, se eu indico qualquer pessoa a um cargo de gerência numa empresa, provavelmente ela vai se identificar melhor comigo, ela vai ter mais identificação, ela vai ter mais carinho, entre aspas, comigo. Então eu acho que esse princípio aí se aplica também no Supremo Tribunal Federal. Isso daí é exceção, tá, de alguns ministros, mas os fatos que o ministro Barroso tem praticado desde a AP 470 até atualmente agora, o processo de impeachment, são fatos que devem ter um pouco mais de cuidado. Eu estava olhando o processo e não teve nenhum recurso. Acho que cabia embargo de declaração nesse ato praticado pelo Barroso, mas não teve nenhum recurso apresentado, pelo menos até agora, no sistema não apareceu. Então isso daí é lamentável, tá? Por que nenhum recurso? Porque dava para recorrer em relação a essa omissão, ele está omitindo informação aí. E também no dia do julgamento, se vocês, não sei se você acompanhou ou não, teve um advogado que se manifestou, o Barroso estava lá lendo o seu voto, e um advogado levantou e foi se manifestar. Lógico, ele não pode intervir no que o ministro está falando, né, no relatório do ministro, mas mesmo assim foi a mesma coisa que o advogado tivesse, se ele não tivesse levantado, ia ser a mesma coisa, porque não deram nenhuma bola para ele. E o que me traz mais tristeza em relação a tudo isso foi que os outros ministros se deixaram levar pelas argumentações do Barroso, tá? Isso que me traz mais tristeza, porque ele argumenta muito bem, ele se expressa muito bem e acabou levando aí o resto de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal com sua argumentação aguçada, com a sua argumentação fina, tá? Bom, é lamentável esse fato esse vídeo que eu estou falando para vocês em relação a isso, porque eu não sei onde que a gente vai parar. Se a Suprema Corte, o ápice do judiciário do Estado do Brasil, tá desse jeito, então eu não sei como que será daqui a alguns anos para frente, né? Então a gente tem que pensar nesse assunto. Bom, é isso que eu queria falar nesse vídeo. Agradeço a sua atenção, obrigado por acompanhar, por assistir o vídeo até o final, e também, se você quiser acompanhar minha fanpage em algumas redes sociais, eu vou deixar todas aqui embaixo do vídeo, para que você possa me acompanhar, e também vou deixar aqui do lado aqui, ó, o último vídeo que eu fiz, tá? O último vídeo que eu fiz tá muito legal. Umas tabelas que eu apresento para quem vai prestar o concurso INSS 2016. E também não deixe de deixar o seu like, deixar o seu joinha e também compartilhar o vídeo nas redes sociais, beleza? Agradeço a atenção, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!